Ó, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a vida de cada um, com graça, com sabedoria, com cura, com saúde, né? E muita prosperidade, né? Em todas as áreas, viu? Em todas as áreas. Hoje eu quero compartilhar um texto que está no capítulo 4 do livro de João, né? Onde no início do capítulo nós nos deparamos com a história da mulher samaritana, onde ela tem aquele encontro ali com Cristo, onde há uma verdadeira libertação, há uma verdadeira transformação. Esse é o contexto de onde eu quero entrar, que se encontra aqui basicamente no versículo 39 e no 42. Vamos ler todos juntos. Capítulo 4 do livro de João, versos 39 ao 42, que diz: o título tem: Os samaritanos creem em Jesus. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Lembre isso, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, lembre disso também, pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele. Pediram para ficar com Jesus, em uma tradução, né, mais popular. Então ficou ali 2 dias. Eles ficaram 2 dias com Jesus. E muitos mais creram. Muito mais homens, né, de Samaria creram nele, por causa da sua palavra. Lembre disso. Por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos? Ponto e vírgula. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Como eu já tinha falado aqui, né, no início do vídeo, essa passagem aqui, esses versículos, ele está dentro de um contexto aonde houve, né, uma libertação, houve uma restauração, houve uma cura. Houve uma cura da alma. Existem diversos tipos de cura, né? Aquela cura de uma enfermidade, cura de um vício, nós conhecemos, cura talvez de alguma mania, e também existe a cura da alma. Aquela mulher, ela andava fragilizada por conta do pecado, né, que ela teve sobre a vida dela durante todo o tempo que ela procurou viver da maneira que viveu, né? Provavelmente por conta da cultura. Era uma mulher que sofria insultos, provavelmente por conta da cultura. Uma mulher que era hostilizada, uma mulher que era desrespeitada, abusada. Pelo horário que ela ia buscar água, a gente já pode, não está escrito, né, mas com base em usos e costumes, livros, né, que fala sobre os usos e costumes da época, a gente vê que era de costume, né, as mulheres irem
àquele poço buscar água logo pela manhã cedo. Iam todas juntas. Mas ela ia no horário de meio-dia, onde basicamente era impossível de algumas mulheres estar ali. Ela preferia estar só por conta da imagem manchada que existia, né, sobre a vida dela, por conta do pecado que o próprio Jesus revela, né, acerca dos maridos que ela teve sobre a vida dela, que não eram delas, que não era dela, né? Mas houve essa cura, né? A mensagem não é essa. Houve essa cura, houve essa libertação, houve esse projeto, e essa mulher, ela sai dali renovada, restaurada, e começa a falar de Jesus dentro daquela cidade de Samaria. As pessoas que outrora zombavam dela, né, abusavam dela, escarnecia dela, vê alguma coisa diferente. Não era aquela, talvez, né? Um comentando um com o outro. Não era aquela mulher que... Não é essa aí que só vive se envolvendo com o marido que é dos outros? Não é essa aí aquela mulher que é uma mulher sem valor no nosso meio? Possa assim se dizer, né? Ou vamos conjecturar hoje para os nossos dias, vamos fazer uma aplicação prática nos nossos dias. Essa mulher não era aquela, rapaz, que ficava pegando um em outro? Essa mulher não era aquela que só andava no bar ali bebendo, cheio de homem, fumando cigarro, usando droga? Não era aquela ali? Conjecturando, aplicando hoje, né, nos nossos dias. Era basicamente isso que acontecia com a mulher. Mas aí a mulher chega agora, transformada, liberta pelo poder do Evangelho, pregando acerca de Cristo. Esse é o Cristo a qual os nossos pais sempre disseram a nós que viria, o libertador de Israel. E o povo sem entender nada, e crendo, né, porque viu uma mudança genuína na vida daquela mulher, que outrora andava desprezada, andava na inércia, né, do pecado dela ali, agora liberta, transformada, talvez um semblante novo, aquele sorriso que já tinha anos, né, enrustido ali, debaixo daquela face enegrecida pelo pecado, né? Então aquelas coisas assim terríveis que aconteceram naquela mulher caíram tudo por terra a partir do momento do encontro dela com Cristo, né? E aí ela começa a falar, e muitos creram, a palavra de Deus diz aqui, né? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo o quanto tenho feito, né? E aqui entra onde eu quero chegar. Glória a Deus pela vida desta mulher que agora liberta está, que fez o papel dela, né? Ela teve um papel aqui de guia, um guia espiritual. Ela foi para esse povo. Possa-se dizer que ela foi, apesar, né, de que, entre aspas, muitos não aceitam, mas possa-se dizer que esta mulher, ela foi a primeira pastora ali em Samaria. Entre aspas, pelo amor de Deus. A primeira pastora ali em Samaria, né, a orientar as ovelhas ali daquele pasto. E eles creram, acreditaram. Peraí, rapaz. Essa mulher aqui, quando a gente olhava para ela, era impossível essas coisas acontecerem. Não, peraí, alguma coisa de bom aconteceu com essa mulher. Pelo amor de Deus, esse homem tem poder. Esse cara pode fazer o impossível acontecer. Porque quem era essa mulher, gente? Essa mulher era uma mulher que não tinha valor. Agora ela está falando como se fosse, sabe,
uma pessoa de grande importância que de fato ela se tornou, porque quem tem Cristo, quem carrega, né, o DNA de Cristo através do Espírito Santo, que é injetado, tem muito valor, né? Pode ter certeza, tem muito valor. O sangue de Jesus, então, oxe, é o preço mais valioso que existe, meu amigo. E aí ela prega e esses homens creram. E agora eles criam um interesse, né, de ir até Jesus para ouvir do mesmo, para ver, né, quem de fato foi esse que teve poder para libertar esta mulher, que teve poder para fazer essas coisas que nenhum outro homem, em todo aquele tempo que ela vivia ali, foi capaz de fazer, né? Nem o mais santo, se houvesse, né, naquela época dos rabinos, né, o homem mais conhecido da Torá, talvez ali daquela época, não foi capaz de falar coisas àquela mulher que fizesse com que ela voltasse a acreditar que ela tivesse valor. Então esses homens ficaram perplexos. E ele foi procurar agora, eles foram investigar, né, saber de onde estava minando esta fonte, de onde estava jorrando esta água, que teve a capacidade de lavar, limpar aquela mulher por inteiro. E aí a gente se depara, né, nos versículos seguintes, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse, Senhor, deixe nós ficarmos com o Senhor, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, nós queremos ficar com o Senhor. E ali foi permitido, né, por Cristo, que eles ficassem 2 dias, né? E muito mais creram nele, por causa da sua palavra, por causa do que eles passaram a ouvir do próprio Jesus, né? E diziam à mulher, já não pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. E é aqui que aonde eu quero começar, né, essa reflexão bem rápida, para que a gente venha entender a importância de nós tomarmos essas mesmas atitudes que esses homens tomaram, né? Observe que no início da jornada de conhecimento, né, por aquele que tem poder de salvar, de libertar, de nos dar renovo de vida, nós sempre vamos precisar de um guia espiritual. O guia espiritual desses homens foram esta mulher, foi essa samaritana, né? E esse início, ele sempre é marcado por um testemunho válido, puro e genuíno. Observe que eles creram naquela mulher. Outrora ela era desprezada, né? As pessoas enxergavam ela como uma mulher sem valor. E a Bíblia diz que eles passaram a crer naquela mulher, né? Isso significa que houve um verdadeiro, né, arrependimento naquela mulher, houve uma verdadeira mudança. Então é sempre importante a gente entender que quem vai levar a palavra precisa dar exemplo, né? Precisa dar exemplo. Aquela mulher deu exemplo, né, de uma verdadeira mudança, de uma verdadeira transformação, né? E através desse exemplo, desse testemunho que ela trazia consigo, né, aqueles homens passaram a acreditar que era possível existir de fato uma mudança. Então é de extrema importância que sempre, né, os guias espirituais estejam com suas vidas no altar, para que venha poder passar essa legalidade, né, de que de fato Cristo pode transformar e mudar as vidas, né? E a partir deste ponto, partindo deste ponto, sempre vamos precisar de um guia. Eu precisei, né? Em outro vídeo aqui eu já falei que a nossa saudosa, né, a Adélia, que Deus a tenha, ela foi a guia espiritual da minha vida, que teve o ponto de partida, né, de me apresentar a Cristo. Mas tem algo mais profundo nessa palavra, tem algo muito mais profundo, porque se nós formos ler e destrinchar, né, acerca desses fatos aqui,
nós vamos ver que houve uma iniciativa da parte desses homens de procurar, né, ter a sua própria experiência com Cristo. Eles não ficaram na superfície do testemunho, né, do guia. Eles não ficaram, né, paralisados somente naquilo que ele passou a ouvir daquela mulher. Aplicando hoje nos nossos dias, né, uma aplicação prática para os nossos dias, essa palavra está dizendo: é de extrema importância que você dê ouvido ao guia espiritual que está te evangelizando, que está, né, aqui este vídeo aqui agora. Jesus, ele tem um plano salvífico na sua vida, ele quer salvar a sua vida, e é de extrema importância que neste início aqui, ó, você preste toda a atenção, né, tanto na minha vida, para você usar como um exemplo, para você ver que Cristo transforma, né, as minhas práticas, a minha conduta, a minha maneira de agir, a minha maneira de viver. Isso é um testemunho, né, vivido através da minha vida, através do que eu vou te dizer, baseado na palavra de Deus, baseado sempre na palavra de Deus, né, e com base nisso, você vai iniciar a sua maratona de formar a sua própria fé agora. Você vai procurar ter contato. Foi o que esses homens tiveram. Eles ouviram, creram na guia espiritual dele, que era aquela mulher. E a partir do ponto que eles creram, eles procuraram agora viver as suas próprias experiências. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu vejo que muitas pessoas querem ficar na inércia, né, na sonolência de sempre procurar viver atrás da oração de fulano, atrás da oração de ciclano. Ore por mim. Coloque meu nome lá. Rapaz, eu vou ouvir uma palavra ali de fulano de tal, porque Deus usa ele poderosamente. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Mas o que essa palavra está nos ensinando é que nós temos que procurar as nossas próprias experiências com Cristo. A gente não deve deixar de ouvir o nosso guia. O nosso guia, ele sempre vai estar ali para poder nos orientar, né, na nossa caminhada de fé. Porque ele já tem mais experiência, ele já tem mais bagagem, ele já viveu mais coisas do que nós. Nós sempre vamos precisar da orientação. Da orientação. A orientação nada mais serve, nada mais do que nada menos, do que nos direcionar para o propósito final. Qual é o propósito final? Eu e você ter um relacionamento genuíno com Cristo. Porque todos nós temos um papel importante no reino de Deus. E esse papel, ele só vai ser revelado de conformidade com que nós formos nos aproximando, formos nos relacionando, né? Procurar intimidade, mergulhar, para que ele venha revelar esse propósito nas nossas vidas e nós viemos exercer o nosso papel que temos no reino. Enquanto nós ficarmos, né, debaixo da aba do nosso guia, ore por mim, faça isso por mim, jejue por mim, a gente pode até ser abençoado, pode, porque existem diversos textos bíblicos que falam acerca do poder da intercessão. Eu não estou falando besteira aqui. Tem versículos aqui que falam sobre isso, o papel importante da intercessão, né? Como, vamos ler aqui, vamos dar uma meditada para não ficar só nas minhas palavras e você acharem que... para não ficar só aquela coisa assim, né? O irmão falou, mas não provou na Bíblia. Vamos ler aqui Mateus 8:13. Separei alguns versículos aqui para poder falar sobre esse papel importante da intercessão. 18:13 diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então assim, o centurião, né,
foi diante de Jesus, de Cafarnaum, contexto aqui, pedir, ele intercedeu pelo seu criado, e Jesus até fala algo aqui muito importante, que Jesus fala a ele, né, que pois também eu sou homem sujeito. E maravilhou-se Jesus, no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele dá o exemplo de que ele tinha homens sobre o comando dele e que ele mandava e os homens obedeciam e faziam o que ele queria. E ele não quis que Jesus fosse na casa dele, ele falou, se o senhor falar daqui, meu servo vai ser criado lá. Então assim, só para poder mostrar que a intercessão, ela traz benefício para a vida de ambos, né? Traz benefício para nossas vidas. Mas o que Deus quer é que nós sempre viemos buscar um relacionamento genuíno, um relacionamento intrapessoal entre nós e Ele, sabe? É oração, é jejum, é você mergulhar nas Escrituras, pedir o discernimento do Espírito Santo, que só Ele dá isso, entendeu? Para você entender as coisas. Mergulhar, meu irmão, mergulhar para você criar essa intimidade, né? Para você poder passar a fazer coisas que o seu guia faz, assumir o papel que Cristo separou para você. Então assim, essa passagem ela nos revela claramente que nós não devemos viver na inércia, viver na aba de nosso guia espiritual, de que nós temos que criar esse relacionamento intrapessoal com Cristo, para que nós viemos exercer os nossos papéis, né? Os nossos papéis. Então essa passagem é claramente isso, meu irmão. Abraça essa causa. Não fique nessa inércia, não fique vivendo nessa paralisia de ficar pedindo oração a um, oração. Amém, tem dado certo, amém. Mas Deus, Ele quer que eu e você venha criar esse relacionamento genuíno com Ele. Começa a orar, começa a buscar o Espírito Santo, começa a ler a palavra, começa a estudar, começa a pedir com fé. Entenda, Jesus ele o tempo todo veio aqui na terra e disse que o reino, o poder dele não era deste mundo, né? Você tem que se conectar com o espiritual, focar, botar isso aqui para poder... existe um mundo espiritual, a gente não pode fugir dessa realidade. Não é orar de boca para fora, Senhor me abençoe, é você se conectar, renovar sua mente. A Bíblia fala, renove os seus entendimentos para que vocês venham entender que não é neste mundo que vocês devem pedir, é no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas ele existe. Ele existe. Tem pessoas que Deus dá dons, né, de poder enxergar, e enxerga mesmo o mundo espiritual e ver coisas que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que ele viu coisas quando ele subiu ao terceiro céu que era impossível de falar aos homens, entendeu? Então existe sim esse mundo espiritual, e nós, quando estamos orando, devemos conectar o nosso intelecto, a nossa mente, com os nossos olhos fechados, né, neste mundo, né? Conjectura Jesus, não sei como é que você imagina ele, mas conjectura ele, conjectura você diante dele, através da sua mente, e começa a pedir, Pai, me ajude, me dê esse entendimento, Pai, de poder entender a Tua palavra. Eu quero ter esse relacionamento contigo, Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me ensine, Pai. Assim como o Senhor ensinou a fulano de tal, ele chegou até a mim para poder me evangelizar, e hoje eu estou aqui na Tua presença. Me use, Senhor. Eu nunca me esqueço. Eu fazia parte da Batista Nova Esperança, e um pregador que eu sempre admirei e admiro até hoje, a maneira de como Deus usa ele, Rosalvo Santana, né? Eu era menino, gente, tinha lá para meus 13, 14 anos, e todas as vezes que tem um projeto que até hoje tem, né? Projeto Até os Confins da Terra, na Batista,
E ele sempre ia lá pregar, não sei se vai mais, porque já tem tanto tempo que eu faço parte hoje de outra denominação da Assembleia de Deus, né, em Salvador. Eu não sei se ele prega lá, mas todas as vezes que aquele homem pregava, o céu descia na igreja. E olha que ele é assembleano e a Batista chamava ele para pregar. E o fogo, o céu descia na igreja. E eu sempre dizia, Senhor, eu quero ser usado desta maneira, Pai. Eu quero que o Senhor me use desta maneira, orava. Eu nunca me esqueço, o diácono, né, que Deus o tenha, o diácono Pimentel, eu orava um pouquinho alto, ele ouviu uma dessas minhas orações, desculpa pegar para trás. Ele ouviu uma dessas minhas orações e ele falou, jovem, continue pedindo a Deus, que Ele vai lhe dar. Peça com fé, sabe? Peça com fé que Ele vai lhe dar. Continue assim pedindo, né? E eu orava. E diversas pessoas usadas por Deus, né, se levantava através do direcionamento do Espírito Santo para poder dizer a mim, Deus me mostra que Ele vai te usar muito na palavra dele, Deus me mostra que Ele vai te usar muito, vai ganhar muitas almas através da palavra dele. E graças a Deus tem se cumprido, né? Tem se cumprido, os frutos estão aí para a honra e glória do Senhor. Não é para a minha glória, não é para o meu reconhecimento, mas é para a honra e glória do Senhor, né? Teve um dia desse, né, que em uma reunião de obreiro que teve lá na igreja, veio um rapaz até mim, né, e ele apertou a minha mão, tudo bom? Aí eu, amém, Pai Senhor. Ele, não tá lembrado de mim não? Aí eu falei, rapaz, você não era aquele rapaz que pregava dentro dos ônibus? Fardado de rodoviária, que eu era rodoviário, e todas as vezes que eu saía para trabalhar, eu pregava o evangelho. Aí eu sou. Ele, rapaz, em uma das suas pregações ali, que você estava pregando, o Espírito Santo me incomodou, eu desci daquele ônibus, aceitei a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus por isso. E hoje eu estou aqui, irmão, também sobreiro aqui da casa do Senhor. Isso é gratificante porque a gente vê que a nossa obra não é em vão. A nossa obra não é em vão. Às vezes a gente não pode ver o resultado no momento que a gente quer ver, mas depois o Espírito Santo, Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos dar a oportunidade de ver que os nossos esforços, o nosso trabalho está dando certo, que é para nós continuarmos. Irmão, quando ele me falou isso me deu um encorajamento, sabe? Assim, me deu uma alegria por dentro. E fora outros, né? Pessoas que estavam fugindo de serem mortas, subiram no ônibus e me pegou pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo e aceitou a Jesus dentro do ônibus. Tantas coisas que aconteceram, né? Ônibus lotado e o povo dando, sabe, lugar ao Senhor. Rapaz, tantas coisas que é tudo para a honra e glória do Senhor, mas Deus, ele cumpre aquilo que... Aleluia, Jesus. Deus, ele cumpre aquilo que ele nos promete, se nós procurarmos ter esse relacionamento intrapessoal com ele, sabe? É por isso que eu quero que você entenda isso do fundo do seu coração. A intercessão, ela é maravilhosa. Mas um relacionamento de você e o nosso Senhor, o seu Senhor, meu amigo, você vai acessar áreas que só quando acontece isso, essas coisas vêm, essas áreas vêm, esses mistérios do Senhor vêm, sabe? Se torna uma fé madura a qual agora você anda com seus próprios passos. Não é que isso vá fazer com que você deixe de ouvir o seu guia espiritual, o seu pastor, os seus líderes, não. Você sempre vai ouvir, como eu, sabe, sempre estou nas terça-feiras ouvindo o meu pastor, né, setorial, Ricardo Neto, Deus abençoe. O meu pastor Edson, agora aqui, que
estar pregando aqui, estar como pastor superintendente aqui na congregação a qual eu estou fazendo parte. E eu sempre paro para ouvir esses homens, né, que já têm um legado, sabe? Já tem uma caminhada, já tem experiência. E eu preciso aprender isso, entendeu? Para poder, amadurecer cada vez mais a minha fé. Então, esse relacionamento que você vai criar agora com o Senhor Jesus Cristo, não significa que você vai deixar de ouvir, né, os seus pastores, os seus líderes. Não, você tem que continuar ouvindo mesmo. Mas você tem que criar esse relacionamento para você poder acessar o que Deus preparou para você, meu irmão. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abrindo a porta do entendimento no cérebro aí, no sistema neural de cada um de vocês, sabe? Coração, na alma, no espírito, para que venham entender a necessidade desse relacionamento, para que as coisas que o Senhor tem preparado, tem separado para cada um, venha se cumprir, venha se revelar na vida de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia.